Paz, boa tarde. Que Deus abençoe a cada um de vocês nessa tarde que o Senhor reservou para nós estar falando, né? Aí da sua santa e preciosa palavra. Amém? E nós vamos então hoje, mais uma vez, né? Hoje é o dia do nosso devocional, onde nós falamos se de fato nós temos a mente de Cristo, baseado no livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, em uma afirmação que o apóstolo fez dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Diante disso, nós pegamos essa palavra, transformando ela numa pergunta para as nossas vidas. E hoje o tema que o Senhor quer falar conosco é petições. É sobre isso que o Senhor colocou no meu coração para nós estar meditando nessa tarde, amém? Petições. Será que nós temos feito as petições de maneira correta? Tem isso, pastora? Tem. O Senhor quer saber se nós fazemos as petições. Nós precisamos saber, aliás, se nós estamos fazendo as petições de maneira correta, de forma que o Senhor está pronto para nos responder. Amém? Nós vamos então preparar aí o seu caderno, a sua Bíblia, né, o seu caderno, a sua folha para anotação, uma caneta, que nós vamos passar aí um tempinho agora com o Senhor. Eu vou orar por você, né? Quem não estiver assistindo a live agora vai ficar gravado aqui para você estar ouvindo, amém? E eu também passo ela para o YouTube para as pessoas que não têm. E depois a gente encaminha aí, né? Para as demais pessoas. Você que vai ser alcançado por essa palavra, envie ela para alguém. Porque você pode dizer assim: eu não prego. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Às vezes você não prega, mas você pode enviar, amém? Você pode enviar a palavra para outra pessoa. Nós vamos então gravar de novo o devocional, porque eu já gravei o devocional, comecei às 2:30 e não deu para salvar, mas nós vamos gravar novamente, vai ficar arquivado aqui, né? Porque a palavra de Deus, ela precisa ser passada. O Senhor, quando ele envia a palavra, ele envia para que haja, amém? Para que aconteça algo, ele envia com um propósito. Então essa palavra, ela tem que, e ela precisa, e ela vai ser enviada para quem estiver ouvindo ela, amém? Nós vamos falar sobre petições. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer, louvar e engrandecer o teu nome por mais uma tarde que o Senhor nos permite aprender de ti. Receber, Senhor, ganhar pastagem, receber uma porção nova do teu Espírito. E nós estamos aqui, Senhor, de coração aberto para te ouvir, amém? Para te receber. Glória a Deus. Deixa eu tirar aqui o som do WhatsApp para que só fique o som do vídeo do Insta, amém? Boa tarde, Cris. A paz esteja contigo. Nós estamos ao vivo de novo agora, tá bom? Nós estamos ao vivo de novo. Esse não é o vídeo anterior. Não consegui salvar ele. Na hora que eu fui salvar, ele saiu da tela, né? Assim como aconteceu com o vídeo que foi gravado com a irmã Miriam, né? Mas o Senhor mandou eu estar gravando novamente. Amém? E vamos lá, então, vamos meditar na palavra. Petições é a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Glória a Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 7. Amém? Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, a palavra diz assim,
Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Amém? Glória a Deus. Então eu fui pesquisar aqui sobre a palavra petição. A palavra petição, ela significa pedido, né? Mas aí também temos a palavra súplica. A palavra súplica, ela significa pedido feito com muito afinco e insistência. Então, pedir é diferente de suplicar, né? Um pedido é algo que eu quero que aconteça, vamos dizer assim, né? Mas eu estou mais tranquilo. Agora, uma súplica é algo mais profundo, é algo insistente, é algo que eu preciso muito, não que o pedido eu não preciso, mas é algo que eu já venho há um tempo, né? Pedindo, clamando, né? É óbvio que de Deus nós recebemos o sim e o não, porque Ele sabe o que é melhor para nós, né? Mas nós vamos suplicar sim, porque Jesus fez isso, Jesus orou, Jesus suplicou, e nós iremos fazer o mesmo. Amém? Então, nós lemos aqui que todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate será aberto, né? Vamos falar do primeiro item, que é pedir, né? A pergunta, antes de nós meditar de que maneira nós devemos pedir, a pergunta que eu tenho para fazer a você é: será que você tem pedido de maneira correta? Tem isso, pastora? Tem. Tem muitas pessoas que pedem, né? Tá registrado no livro de Tiago 4:3. Pedem e não recebem porque pedem mal, para gastar nos seus próprios deleites. Então, tem gente que pede e não recebe porque está pedindo de maneira errada, né? O livro de Isaías, capítulo 58, versículo 3, vai falar ali, né, da comunidade de Jacó, que o Senhor levantou o profeta Isaías para estar exortando essa comunidade, porque eles estavam pecando contra o Senhor. E no capítulo 58 em diante, é um capítulo muito lindo, né, de se ler, porque ali nós aprendemos muito. O que acontece? Em Isaías, capítulo 58, a palavra vai nos dizer que a comunidade, ela chegou e perguntou, né, para Deus, por que nós jejuamos? Por que nós clamamos, nós oramos, nós nos humilhamos e nada acontece, né? E o Senhor, ele usa então o profeta Isaías, coloca as palavras na boca do profeta Isaías para dizer assim: olha, a maneira que vocês passam jejuando e orando o dia inteiro, mas no final do dia o jejum de vocês termina em rixa, briga, socos brutais, vocês maltratam as pessoas, né? Então, o que eu aprendo com isso? Que o Senhor, ele quer que nós tenhamos um caminho de retidão, tanto é que no capítulo 58 mesmo, a palavra diz que ele vai dizer assim, ó, não é esse o jejum que eu quero de vocês. O jejum que eu quero de vocês é que vocês tirem do meio de vocês o dedo acusador, que vocês tirem o maltrato do meio de vocês, que vocês repartam as coisas de vocês com o faminto, né? E o Senhor vem mais uma vez, resumindo, falar do amor ao próximo, né? Aí ele diz assim, ó, então vocês me buscarão e encontrarão, né? Vocês irão orar e eu virei responder vocês, porque a retidão estará à frente de vocês. Olha só, quando nós somos justos, antes mesmo de nós pedir, o Senhor já tem a resposta. Quando nós somos justos, antes mesmo de nós pedir, o Senhor já tem o que você precisa para te entregar. Porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre os fiéis, os justos, amém? Então, eles não recebiam a comunidade de Jacó porque muito grande eram os seus pecados, e o Senhor, ele não divide a glória dele com ninguém.
Então eles pediam, eles oravam, eles buscavam, mas a carnalidade estava misturada, né, com o que eles queriam separar para o Senhor. E aí o Senhor não respondia, né? E por isso que Tiago 4:3 vai dizer que pedem mal e pedem para gastar nos seus próprios interesses. Com certeza a comunidade de Jacó ali, onde Isaías profetizou, né? No capítulo 58, com certeza eles estavam pedindo coisas para eles. E o Senhor não abençoou. Porque o Senhor, ele nos abençoa quando primeiro nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça, né? Vamos lá. A palavra de Deus que nós lemos em Mateus 7, 8 diz: pede, porque aquele que pede vai receber. Vamos falar sobre pedir? A palavra de Deus diz em Tiago 1:5: se alguém tem falta de sabedoria, peça. Olha só, não tem sabedoria? Peça a Deus, né? Porque se eu pedir, eu vou receber. Eu coloquei aqui no meu stories agora há pouco, no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 13, diz assim, ó: se nós, né, sendo maus, sabemos dar coisas boas a nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Ou seja, peça sabedoria, peça o Espírito Santo, porque quando você pedir isso, você vai ter caráter, você será um homem íntegro, você não vai agir de você vai agir de Deus, de maneira correta. Então, se você pedir sabedoria, se você pedir o Espírito Santo, a retidão ela estará adiante de você. E o Senhor já estará com as respostas que você procura. Amém? Agora vamos falar sobre buscar e receber. Vamos lá. A palavra de Deus diz em Mateus, capítulo 6, versículo 19: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, né? Então, quando eu busco o reino de Deus, eu não vou fazer o que a comunidade de Jacó de Isaías 58 estava fazendo, né? Eu não vou agir de maneira errônea, não vou. Por quê? Porque eu primeiro busquei o reino de Deus. O que o reino de Deus me cobra? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o meu semelhante, o meu próximo como a mim mesmo. Quando eu busco, em primeiro lugar, o reino de Deus, eu tenho amor dentro de mim. É automático. Antes de você fazer algo para você, automaticamente você vai fazer algo para o outro. Por quê? Porque Deus vai se encaminhar de cuidar de você. É aquela coisa que a pastora sempre fala: enquanto nós sustentamos pessoas, o céu nos sustenta. É isso que o Senhor quer. Essa é a maneira sábia de pedir e receber. Amém? A palavra ainda vai continuar falando, né? Sobre buscar primeiro o reino dos céus. E em 1 Coríntios 12:31 diz assim, ó: busquem os melhores dons com zelo. Quando eu busco primeiro o reino dos céus, automaticamente eu ganho o Espírito Santo. Aquele que pede o Espírito Santo tem. Quando eu busco o reino dos céus, pedir e buscar é a mesma coisa, né? Quem busca é aquele que sabe que ele precisa encontrar algo, como nós já falamos aqui no devocional também. Quem busca, ele encontra, igreja. Quem busca, encontra. Colossenses 3:3 diz que a nossa vida está escondida em Cristo. A nossa vida está escondida. Então, se ela está escondida em Cristo, eu preciso buscar. Amém? Provérbios 2, eu vou abrir aqui para ler, que eu só anotei ali. Provérbios 2 diz assim, ó. Provérbios, capítulo 2, versículo 4 e 5, fala assim, ó: se procurar, ó, nós estamos falando sobre buscar, sobre procurar e sobre encontrar agora. Amém? Ó, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Nós estamos falando agora sobre buscar e encontrar.
Quando você buscar a sabedoria, quando você buscar a sua vida que está escondida em Deus, quando você buscar com zelo os melhores dons, quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? Então você vai entender, você vai achar, você vai entender o que é conhecer a Deus, você vai entender o que é temer ao Senhor, você vai entender o céu. Amém? Então nós falamos sobre pedir e receber e sobre buscar e encontrar. Agora nós vamos falar sobre bater e a porta se abrir. Amém? Primeiro eu quero que você entenda que a palavra diz que a porta é Ele. Ele é a porta, tá? A palavra de Deus diz assim, ó, eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Amém? Quando você pedir e buscar no lugar certo, você vai receber e você vai encontrar. Por quê? Porque você vai no lugar correto, que é a única porta. Eu sou a porta. Eu sou a porta e quem entrar por mim, além de ser salvo, vai entrar, vai sair, vai encontrar o que procura. Por quê? Porque essa pessoa, ela não está com interesses, né? Ele não está vindo até a presença para ter coisas que a palavra de Deus diz ali que é os seus próprios deleites, para gastar nos seus próprios deleites. Não, mas ele está procurando agradar o coração de Deus. Então, quando ele bater, quando ele pedir, ele vai receber, ele vai encontrar, porque ele está no lugar correto, de maneira reta. Com retidão, ele está na presença do Senhor. Então, ele vai entrar neste lugar, ele vai encontrar pastagem, ou seja, ele vai encontrar cura, ele vai encontrar salvação, ele vai encontrar o que ele precisa, porque no lugar correto nós temos a solução de todos os nossos problemas. Amém? Ainda sobre porta, lá no livro de Apocalipse, capítulo 3 e versículo 8, a igreja de Filadélfia, né? O Senhor disse assim, ó, conheço as suas obras, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, né? Pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha que maravilha, o Senhor disse que diante dele, né, diante desta igreja, ele tinha colocado uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Então, quando eu vejo as pessoas dizer assim, se não der uma porta, Deus abre outra. Isso não existe. Ele é a porta e ele é a única porta. E essa porta, ela sempre está aberta para você entrar. Ela sempre. O problema é quem é, né, que está batendo na porta correta? Será que você está pedindo de maneira correta? Será que você está batendo no lugar correto? Ele é a porta, não existe outra porta. Se não der uma porta, eu tento em outra. Não, ele é a única porta. Amém? Conheço as suas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Essa porta, ela sempre está aberta diante de nós, porque eu sou a porta e qualquer pessoa que entrar em mim, por mim, vai entrar, vai sair e vai sim encontrar pastagem. Amém? Agora eu separei aqui porque eu acho muito interessante que o Senhor também, ele disse assim, ó, estou à porta e bato. Veja bem, nós lemos que aquele que pedir recebe, aquele que busca encontra e aquele que bater na porta, ela será aberta. Ele é a porta. Mas a palavra também diz assim, ó, estou à porta e bato. Agora ele está falando da porta do meu e do seu coração. Veja bem que nós temos que ir até o Senhor, pedir, bater. E, no entanto, ele é tão insistente, tão misericordioso, que ele vem até você bater na porta do seu coração. Isso me lembra um pouco de falta de interesse do povo. Ao invés do povo estar batendo na porta correta, que é Cristo, né?
o Senhor muitas das vezes tem que ficar ali batendo, deixa eu quero cear contigo. Todo aquele que ouvir a minha voz, então eu entrarei e cearei com ele. Ele tá ali batendo na porta pedindo para entrar, para cear, porque provavelmente você não foi bater na porta dele. Você não foi pro secreto, você não foi pro lugar de oração, porque se nós vamos até o Senhor, ele não precisa ficar insistindo na porta dos nossos corações para entrar. Amém? Mas, no entanto, ele está à porta batendo ainda, e se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele, né? Então, a palavra de Deus vai nos contar no livro de Mateus, capítulo 25, sobre as 10 virgens, né? 5 delas prudentes e 5 são chamadas de imprudentes, né? Eu creio que essas 5 prudentes eram aquelas que batiam na porta e entravam, porque a palavra diz que quando o noivo chegou, elas tinham azeite para ir fazer o caminho que o noivo precisava. Mas tinha 5 que não batia na porta. Provavelmente essas 5 imprudentes era aquela que os mensageiros viviam dizendo: olha, o noivo vai chegar, o noivo está chegando, aí vem o noivo, né? E o Senhor estava ali, né? Falando, mas elas não ouviam a voz, né? Deixavam os dias passar. Aí o que acontece? Um dia o noivo de fato chegou. A parábola que é contada diz que o noivo chegou. Quando ele chegou, elas se desesperaram, né? Para que esperar o desespero enquanto você pode fazer acontecer, né? Elas se desesperaram. E a palavra diz que elas começaram, então, a pedir azeite emprestado. E as prudentes falaram: não, nós não podemos emprestar o nosso azeite, porque nós vamos ocupar esse azeite agora, né? E então, vão e compre. Elas foram tentar comprar, mas o Senhor, ele não aceita nada comprado, né? Ele não aceita nada comprado, ele quer algo trabalhado da nossa parte. Amém? Então elas foram comprar e não deu mais tempo, porque quando elas chegaram, o noivo já estava indo. A palavra diz que elas começaram a bater na porta, que até então elas não batiam, elas não pediam, elas não oravam, elas não suplicavam, né? Elas não faziam suas petições. Começaram a bater na porta, dizendo assim: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. E o noivo disse: na verdade, não vos conheço. Ou seja, né, o que ele estava dizendo: além de vocês não bater na minha porta, todas as vezes que eu bati na porta do seu coração para entrar, cear e falar contigo, a casa já estava ocupada. Eu não conseguia entrar, eu não conseguia ter uma relação de intimidade com você, né? Porque a casa estava ocupada pelo inimigo, né? Ou pelo seu próprio eu. Então, assim, na verdade, ele não precisa bater na nossa porta quando eu e você estiver no secreto todos os dias batendo, pedindo, suplicando ao Senhor. Amém? Que dessa maneira a retidão irá à nossa frente e encontraremos pastagens. Aleluia. E para terminar, né, para encerrar, nós falamos aqui sobre pedir e receber, buscar e encontrar e bater para que a porta se abra, a única porta. Amém? Aí nós vamos agora aprender com o próprio Jesus. Hebreus 5:7, olha só, Jesus sendo Jesus, ele batia na porta, aleluia. Ele tinha seus momentos ali de petições de súplica. Hebreus capítulo 5, versículo 7, a palavra diz assim, olha, preste bem atenção, o próprio, né? Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Olha só, enquanto Jesus esteve na terra, nós sabemos que todos os dias, a primeira coisa que Jesus fazia era orar, né? Então, Jesus pedia, ele tinha petições na sua vida, né?
Ele ofereceu orações e súplica com lágrimas. Súplica, pedido feito com muito afinco e insistência. Isso significa a palavra súplica. Jesus ofereceu orações e súplica em alta voz e com lágrimas para Deus, né? Aquele que o podia salvar da morte. E é a segunda parte do versículo que é mais maravilhoso e que nós temos que aprender com Jesus. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então o povo lá, a comunidade de Jacó, do livro de Isaías 58:3 e Tiago 4:3 que nós lemos, eles oravam, pediam e não recebiam porque estavam pedindo para os seus próprios interesses. Mas Jesus, nós aprendemos com Jesus aqui em Hebreus 5:7, que ele clamava, suplicava e orava, e eu e você sabemos que ele não orava por ele orava por nós, né? Tanto é que ele terminou o seu propósito aqui, que era morrer por mim e por você, em alta voz e com lágrimas, e ele era ouvido por causa da sua reverente submissão. Olha o que eu e você precisamos aprender, que quando nós nos dirigir para pedir, para buscar, para bater na porta, nós vamos receber, vamos encontrar, e a porta vai ser aberta para mim e para você, quando nós for reverentes e submissos, ou seja, quando nós for de fato diferente, né? E não igual ao povo, à comunidade de Jacó, do livro de Isaías 58:3, né? Que estava adorando ao Senhor de lábios, mas o coração estava bem longe da presença de Deus. Então, nós lemos aqui que o Senhor Jesus, enquanto estava na terra, ele orava e ele buscava com orações e súplicas, lágrimas em alta voz, e era ouvido pelo Pai. Ou seja, ele encontrava a porta aberta. Amém? Agora nós vamos ver aqui em Filipenses o que ele diz para nós, né? Já que Jesus era dessa maneira, olha o que o livro de Filipenses, capítulo 4 e 6, vai falar que nós temos que fazer. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Diz assim, ó: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Eu entendo que ele diz assim, não andem ansiosos por nada, né? Só por orar e suplicar. Em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Ou seja, Filipenses 4:6 vai nos dizer que nós temos que fazer exatamente o que Jesus fazia em seus dias de vida na terra, né? Deleita-te no Senhor, ofereça orações e súplicas ao Senhor e deixa Ele cuidar de tudo, né? Porque se você for nessa porta, a única porta, aquela que está aberta diante de nós, o Pai não vai precisar vir bater na porta do seu coração, porque você mesmo vai se dirigir até a porta, que é o Senhor, todos os dias. E aquele que ir até a porta vai entrar, além de ser salvo, vai encontrar o que precisa, vai encontrar a resposta, vai encontrar a pastagem, a cura, a salvação, tudo que você precisa. Quando você busca de maneira correta, você encontra no Pai. Aquele que pedir vai receber, aquele que buscar vai encontrar, e aquele que bater vai também encontrar a porta, a única porta aberta, a única porta, o único caminho. Não existe outras portas, não existe outro caminho. Então hoje nós aprendemos como pedir da maneira certa, amém? Porque as nossas palavras, elas estão muito ligadas à nossa forma de agir e de ser. Então o Senhor quer o que de mim, de você? Que nós peça de maneira justa. Porque como está ali no livro de Isaías, quando nós pedir, eu vou até abrir aqui, porque é importante eu deixar registrado isso aqui. Eu vou ler para você
Quero deixar registrado isso no seu coração. Esse vídeo vai ficar gravado. Quem entrou na metade do vídeo pode começar a assistir de novo, né? Para que então esteja entendendo aí sobre o que a gente estava falando. Depois eu vou gravar no YouTube para mandar para as pessoas que acompanham também. Você que não prega a palavra pode estar enviando, porque tem alguém precisando, eu tenho certeza. Amém? Vamos ver aqui. Ó, capítulo 58, versículo 8 diz assim, ó. Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá adiante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim você clamará ao Senhor e ele responderá. Você gritará por socorro e ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio, aí o Senhor vem ali trazendo a exortação, né? Então, como eu falei no livro de Isaías capítulo 58, eles queriam saber o porquê que eles não estavam sendo ouvidos e respondidos, sendo que eles estavam jejuando e orando. Aí o Senhor disse: da maneira que vocês jejuam e oram, eu não quero, eu não aceito, né? Aí o Senhor começa a ensinar como que eles devem orar e jejuar, tirando a carnalidade, as rinchas, as brigas, o dedo acusador, todas as coisas que eles tinham dentro deles. E o Senhor, como eu já disse, não divide a sua glória com ninguém, ou é Deus ou não, né? Então o Senhor começou a ensinar. Aí ele diz: aí quando vocês fizerem isso, sim, a sua retidão irá à frente de vocês. Ou seja, quando nós somos justos, como nós buscamos, em primeiro lugar, o reino dos céus, quando nós se dirigimos para orar, para clamar, quando nós somos reverentes e submissos como Jesus era, quando nós nos dirigimos para orar e clamar ao Senhor, ele responde. Nós encontramos pastagem, amém? Porque a retidão ela já chegou na frente e o Senhor já está nos esperando com tudo que nós precisamos, amém? Então, apresentem a Deus os seus pedidos, as suas súplicas, assim como Jesus fez, de maneira reta, de maneira santa. Procure, busque com zelo todas essas coisas. Hoje nós aprendemos se de fato nós estamos aprendendo, se nós pedimos de maneira correta ou se nós pedimos de maneira errada. Se você estava pedindo de maneira errada, comece então a pedir para que o Pai mude isso na sua vida e que nós possamos aprender dia após dia, amém? Vamos orar para estar encerrando. O vídeo vai ficar gravado e você pode estar assistindo e repassando depois, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, que ela venha ser transformadora, Senhor, que ela transforme as nossas vidas mais e mais. Se há algo, Senhor, de errado dentro de nós que não te agrada, Senhor, venha nos mostrar, Senhor, para que nós possa ser purificado, Deus, para que quando nós pedir, para que quando nós bater, para que quando nós estiver, Senhor, se dirigindo até a tua santa presença, a retidão chegue adiante de nós, que nós venha compreender, Senhor, ser guardados em ti. Senhor, para que nós possamos oferecer diariamente orações e súplicas, ó Pai, e que assim como Jesus tinha um espírito reto, como Jesus era reverente e submisso, que nós sejamos também, Pai, para que então, Senhor, o Senhor não precise vir até a porta do meu coração, bater e pedir para cear comigo, mas que eu, Senhor, tenha esse anseio pela sua presença, Pai, que os teus filhos tenham esse anseio pela sua presença e que nós vá até ti, Senhor, e possa entrar por essa porta que já está aberta, que nós possa pedir, bater em oração, em clamor, em súplica, em lágrimas, e que assim que o Senhor abrir, Senhor, essas portas, nós sejamos recompensados pela sua glória, Senhor, porque é da sua unção que nós necessitamos. Assim nós glorificamos o teu nome, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida e até segunda-feira que vem. Amém?